Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo ao programa No Alvo, essa é a análise semanal. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então, começando pelo EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, é como se fosse o BOVA11 negociada lá fora. Pessoal, na semana o EWZ caiu 1,05%, tá? Mas na sexta-feira subiu quase 3%, movimento bem interessante na sexta-feira, volume bastante interessante. Por mais que eu gostaria muito de falar para vocês que isso daqui é uma inversão de tendência, coisa e tal e etc, ainda não posso. Simplesmente por quê? Porque não rompeu o topo anterior ainda. Poderíamos estar aqui naquela famosa formação de fundo mais alto do que o anterior? Podemos. Qual que seria o próximo caminho? Um rompimento de 34 com 18, o que levaria consigo o rompimento da média de 9, média de 20 e o topo anterior. Aí nós teremos um pivô de alta, o que traz bastante chances de rompermos essa LTB, que é a LTB principal, que é a LTB da tendência de baixa que vem desde lá de junho, julho, e aí sim a gente poderia olhar para cima. Vejam que são muitas condicionantes. Então, por isso, nós temos que esperar realmente o movimento desenvolver-se. O SP500 defendeu aquele fundo anterior com a alma. Tanto é que no mercado futuro, o volume foi um dos volumes mais altos dos últimos meses. Impressionante. Para vocês terem ideia, o volume de sexta-feira, ele foi mais alto. O último volume foi realmente quando segurou aqui nesse fundo anterior. E antes disso, também lá quando segurou no fundo anterior. Então tá vendo como o padrão se repete? Ó? Volume gigante, segurando no fundo anterior. Volume gigante, segurando no fundo anterior. Volume gigante, segurando no fundo anterior. Então a gente está tendo aqui um ponto de padrão. O mesmo cenário que se repetiu outras vezes está se repetindo agora, tá? Afastou o medo do pivô de baixa? Ainda não. Se perder a mínima de 42,72, confirma o pivô de baixa, com alvo lá na média móvel de 200 na região do 41,54, beleza? Mas, volto a dizer, o volume foi muito e o cenário foi muito parecido com essas outras situações no passado recente, beleza? Maravilha. O DXY cai 0,18, cumpriu o alvo lá do 94,03, agora uma correção completamente normal. E isso daí ajuda o dólar aqui dentro a arrefecer, o que consequentemente ajuda o EWZ a subir. Então, quais alvos para baixo estamos de olho aí nesse DXY, pessoal? Região do 93.900, 93.527. O petróleo sobe na semana 1,45, no diário aciona o 9,3 de alta, ou seja, temos aqui um cenário totalmente comprador no petróleo, tá? Acionou o 9,3 de alta. E para cima, mira na região do 81,14. O stop técnico aqui fica abaixo do 76,54. O ouro sobe 0,22, na semana sobe 0,60. Na quinta-feira, realmente, o movimento foi muito impressionante, né, depois de bater lá no alvo de 1.720. E agora fica aquela história. Vai conseguir romper as médias para conseguir tentar alçar ali na região do 1.787? Veremos aí já na segunda-feira, beleza? Maravilha. Falando do nosso mercado agora, pessoal, deixa eu só ajeitar aqui para aparecer o semanal. Vamos lá. Na semana o Ibovespa cai 0,34, mas conseguiu uma recuperação espetacular. E algo muito importante que nós não temos já há um bom tempo no gráfico semanal é um sinal de fundo. O que é um sinal de fundo, pessoal? Quando nós temos uma semana com um fundo mais alto do que o anterior e um topo mais alto que o anterior. Se vocês olharem, o topo da semana passada foi 114.329. O topo desta semana foi 114.432. Então nós temos aqui 100 pontos a mais, ou seja, nós temos um topo mais alto. Assim como nós também temos um fundo, que foi em 107.520 e o dessa semana em 109.980. Ou seja, nós temos um fundo mais baixo e um topo mais alto. Então nós temos aqui uma formação de fundo com um volume muito alto. Veja que esse volume
ele se assemelha com o volume lá de março, quando também segurou nessa região dos 107 mil pontos. Então, qual que seria o movimento agora? Romper essa LTB e vir buscar, para começar, a média de 20 períodos lá na região dos 122 mil pontos. E o que nós queremos para isso, pessoal? O rompimento de 114.432, que trará consigo um pivô de alta no gráfico diário, que também vai trazer o stop dos vendidos. O stop do vendido está aqui em cima. Então, rompendo esse topo anterior, nós vamos ter aqui um pivô de alta, uma inversão de tendência, o mercado trabalhando para cima das médias, trabalhando para cima da LTB, confirmando o sinal de fundo no gráfico semanal. Então, teremos todos os motivos aqui para acreditar no movimento altista. Beleza? O IFNC, pessoal, trabalha em alta de 0,68, mesma leitura, exatamente a mesma leitura. O BOVA11, exatamente a mesma leitura. O IMET, setor de materiais básicos, eu já havia comentado dele para vocês, a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, tá? Inclusive segurou bonito na média de 72 períodos esse setor, né? Segurou bonito demais, tá? E o volume essas últimas 2 semanas foi muito forte, indicando realmente que nessa região entrou interessado. O dólar, o small cap, aqui nós não temos um sinal de fundo, como temos ali no Ibovespa, no IMET e no IFNC. Mas temos aqui um respeito à região de fundo impressionante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques na região. Claro que o volume está muito fraco, coisa e tal, para realmente animar tem que romper a LTB. Mas vale a atenção de que realmente o mercado está numa região de suporte muito importante, beleza? Pessoal, se vocês estão ouvindo um chiado de fundo, não é o microfone, tá? É o cooler do computador para resfriar o sistema aqui, tá bom? Maravilha. O dólar futuro no gráfico semanal trabalha para baixo da LTB, ou seja, não conseguiu romper a LTB no gráfico semanal. E no gráfico diário chegou a romper, chegou a trabalhar lá nos 5.500 e ontem devolveu com bastante vontade. Então, para onde que nós miramos esse dólar? Nas médias e na LTA, que serve como um ponto de suporte. Então, a região dos 5.355 nesse dólar futuro tem bastante interesse, bastante. Então, vamos ficar de olho aí. Quem sabe na segunda-feira um gap de baixa nessa região aqui vai ficar bastante interessante, tá bom? Maravilha. Falando do índice futuro, pessoal, exatamente a mesma leitura do Ibovespa. Exatamente. Inclusive na sexta ele fecha na máxima. Movimento muito bonito na sexta-feira, tá? Com uma amplitude muito boa. Veja, mínima em 110.930 e máxima em 103.150. Então foi realmente uma amplitude muito boa, tá bom? Maravilha. Falando agora das blue chips, pessoal, vamos lá. Faltou taxa de juros. Taxa de juros subiu a semana inteira, né? No gráfico semanal, acionou 9,3 de compra, para cima está mirando 9.383, 9.805. No gráfico diário, está brigando ali na região do topo anterior, segue com viésão e tendência de alta. Blue Chips, Ambev, no gráfico semanal, está brigando ali na parte baixa do canal, não esboça uma reação ainda, compradores tentam defender coisa e tal, mas sem reações. B3ECA3 aqui não, realmente reagiu de novo, deixando um martelo em cima da média móvel de 200 períodos, em cima do alvo de FIBO, e agora entrou uma reação interessante com volume acima da média, deixando 9,1 de compra aí para segunda-feira. Ainda não tenho interesse no ativo, eu vou ter interesse em realmente se romper essa LTB, que aí romperia a média de 9 no gráfico semanal, aí vai ficar bastante interessante. Banco do Brasil, no gráfico semanal ainda está abaixo das médias, não me empolga. No gráfico diário, inclusive, trabalha num canal de baixa. Para cima tem que romper essa região do 30,21 para me animar. Bradesco animou bem no gráfico semanal, deixa aqui um sinal de fundo bastante interessante, com um volume muito forte. E o ativo já trabalha para cima das médias no gráfico diário. Então, se ele romper esse 21,48, talvez ele seja o cara que começa a puxar o mercado. Muita atenção nessa região do 21,75, a LTB e a média de 9 no gráfico semanal. Por aqui vão defender. Os vendedores vão defender nessa região, então muito cuidado, tá? Intermédica, no gráfico semanal, cumpriu o alvo de 72,21, no gráfico diário bateu na média de 9 e reagiu, deixando aqui um 9,3 de venda. Itaúsa, no gráfico semanal, trabalhou para cima, deixando 9,1 de compra para a semana que vem, com volume muito forte. No gráfico diário também acelerou. E agora nós temos aqui, vamos lá,
O que não é novidade nenhuma, vamos ser franco, né? Nos últimos dias eu venho falando que não mudou nada o contexto. Por exemplo, ali o Bradesco. Ó, o que eu venho dizendo há dias, né? Ó, tá até aqui a FIBA. Ó. Alvo lá no 21,48 para mirar lá no 21,82. Então não mudou nada. Não mudou nada do contexto que eu havia comentado anteriormente. Eu vou tirar essa outra FIBA para não ficar cobrindo espaço aqui, beleza? E a Itaúsa também, né? Eu já tinha dito, olha lá no gráfico de 60 minutos, a FIBA aqui. O que eu tinha dito? Que iam defender a região de 11, 11 e 10, né? Defenderam. Veio buscar os 11,35 e para cima segue mirando a LTB na região dos 11,50, tá bom? Então não fez nada mais que o combinado, beleza? O Itaú também, mesma leitura, tá? E aqui no Itaú, assim como no Bradesco, ó, tá tendo pivô de alta, ó, fundo, topo, fundo, rompeu. Agora é romper essa região dos 28 aqui, dos 30, aliás, né, 29,92, para acelerar mirando aonde? 31,30, que é a principal resistência no gráfico semanal. A JBS bateu na região de topo histórico, deixou uma baita de uma estrela cadente no gráfico semanal. No gráfico diário deixou um engolfo de queda sinistro. Tive uma leitura muito boa desse ativo lá no grupo fechado, coisa e tal. Então deu pra galera surfar um bom movimento aí do ativo. E agora é o seguinte, se ele vem numa correção mais forte, nós miramos aonde? Tá na retração de FIBO de 36,23, para baixo 35,39 na média de 9, 34,50 na retração de 61,8 de FIBO, o que provavelmente casaria com a LTA e mais abaixo 33,50 na média de 20 períodos, tá? Magazine Luiza, martelo, em cima da média móvel de 200 no gráfico semanal, em cima do topo anterior lá de janeiro de 2019, janeiro de 2020, e na retração de FIBO de 14,65, 61 de FIBO. Então, cara, se tem um lugar para essa Magazine reagir, é aqui. É aqui. Então vamos ficar muito atencioso aí no gráfico diário se o ativo entrar reação essa semana. Que aí pode dar um tradeaço nesse ativo. Um tradeaço, tá? Então, tô de olho vivo no ativo. Natura, bateu no fundo anterior, tentou uma reação, coisa e tal, mas nada que anima ainda, tá? Deixando inclusive 9,3 de venda no gráfico diário. Petrobras continua trabalhando para cima, deixou aquele baita engolfo semana passada, essa semana fecha na máxima, petróleo continua indo firme e forte. E agora se romper essa região dos 28,26, tem alvo lá nos 29,13, 30,78. Vale 3 no gráfico semanal está respeitando a média móvel de 72 períodos, no gráfico diário ainda não temos nenhum esboço de reação, tá bom? Então ainda não me anima. E VEG, no gráfico semanal, lindo movimento, no gráfico diário acionou aquele PC de compra que eu comentei no último vídeo, o vídeo de quinta-feira, e tá indo, né? E esse PC de compra, então, nós temos fundo, topo, fundo. Primeiro alvo, 41,13, 42,51 lá na sequência. Maravilha. Pessoal, mandei vários ativos, várias oportunidades ali no grupo fechado, tá? Mandei várias oportunidades no grupo fechado de ativos para essa semana. Então, se você quer participar do grupo fechado, aqui na descrição do vídeo tem o contato para você entrar lá em contato, né? Tem um telefone ali, o WhatsApp para você entrar em contato. Pergunta lá como é que funciona o grupo fechado, que aí a gente vai te explicar tudo, coisa e tal. Você é muito bem convidado e para poder participar desse grupo aí sensacional, beleza? E aí parte dessas oportunidades eu estou repassando aqui para vocês, tá bom? Alpargatas, PC de compra no gráfico semanal. Anima, nós temos aqui uma reação na média móvel de 200 períodos de novo. E no gráfico diário entrou volume, Marubuzu, tá? 9,1 de compra se romper esse cara. Se romper aqui, para largar uma parcial no topo anterior, para largar outra lá no 10,77, aí é só manejar o trade. Minerva, bateu no alvo, deixando 9,2 de compra para segunda-feira se romper a máxima de hoje. Só cuidado que o setor subiu na frente, tá? Então podemos ter correção aí no meio do caminho. BRKM5 no gráfico semanal deixando um PC de compra, tá bom? PC de compra. Cirela no gráfico semanal batendo na região de suporte. No gráfico diário é um 9,3 de venda, tá? Se perder a mínima dessa região de 17,90. E realmente, né? Porque como bateu várias vezes nessa região, se perdê-la, realmente vai trazer consigo uma venda mais forte aí no ativo, tá bom? Maravilha. Eternit no gráfico semanal batendo na média móvel de 72 períodos, no gráfico diário bateu no alvo de 15,66, entrou reação, deixou ali uma baita reação bonita, diga-se de passagem, e agora nós temos aqui um 9,1 de compra com um volume muito forte. Esse volume não acontecia desde lá de agosto, tá? Ó, o Marubuzu que trouxe para baixo
está sendo um que agora talvez dê um fundo, talvez, né? Então vamos ficar de olho nessa região. E chama atenção, ó, que defenderam esse fundo anterior. Tá? Então se romper essa máxima aqui vai ficar bastante interessante. Quem está de olho no ativo, coloca no radar, beleza? GGBR4, pessoal, no gráfico semanal deixando 9,1 de compra e no gráfico diário é só uma confirmação de pivô rompendo essa região dos R$28. Leve 3, no gráfico semanal nada para fazer, mas no gráfico diário respeitou bonita a região de suporte aqui. Tá com pinta, cara e jeito, 9,1 de compra, de vir testar de novo a região dos 40,5. Lojas Renner no gráfico semanal respeitou forte a região de fundo anterior, olha que bonito, deixou um baita de um martelo, no gráfico diário entrou uma reação boa com volume, 9,1 de compra sem romper a máxima de sexta-feira. Mills 3 no gráfico semanal está respeitando a média móvel de 200 períodos, mas fechou para baixo. Só que o que eu quero chamar a atenção é que ó, um toque, 2 toques, 3 toques, deixou um harami de compra aqui nessa região, vale ficar de olho. Multilaser, o ativo tá com cara, tá com jeito, tá com pinta de que vai inverter essa tendência. Olha lá, trabalhando para cima da LTB, topo anterior, já trabalha acima das médias, rompendo esse topo anterior, vai ser um pivô de alta, inversão de tendência, para mirar 8,77, 9,20, R$10. Muito interessante, tá? Multilaser, pessoal, Multilaser deixou um martelão no fundo anterior, coisa e tal, no gráfico diário 9,1 de compra, tá bom? Pardini deixando um belíssimo cenário comprador no gráfico semanal. Cara, 9,3 de compra, mais PC de compra, olha como segurou na média de 20, 72, média de 20, média de 9. Que espetáculo! Que espetáculo! Então se romper essa máxima dessa semana, na semana que vem, vai animar e vai animar muito. Deixa eu colocar aqui correto para a gente saber quais são os alvos. Tá lá, ó. Rompendo a máxima dessa próxima semana, alvo lá no 26,30, beleza? 3R Petróleo acelerou, né? Fez aquele fundo duplo, foi no primeiro alvo para cima 45,50, 46,50 e agora tem um 9,1 de compra no gráfico semanal. STBP 9,1 de compra e no gráfico diário o lance aqui é o pivôzinho de alta, ó, fundo, topo, fundo, rompendo essa região de 8,40, esse ativo tem espaço para desenvolver e desenvolver bem. Trade 3, o ativo deixou um martelaço no alvo de FIBO no gráfico semanal, rompendo a LTB no gráfico diário. E nós temos aqui um possível fundo duplo rompendo esse topo anterior, tá? Rompendo esse topo anterior. Caso o faça, teremos alvos aí no ativo lá em 8, 8,5, 9,27, beleza? E para finalizar, os Minas no gráfico semanal deixando 9,1 de compra e no gráfico diário já colocou vendedor para correr, colocou urso para toca e agora nós temos aqui um pivôzinho de alta. Ó, confirma acima desse 17,15 para mirar 19, 20 e 34, tá? Então, ativo tá querendo andar e tá querendo andar bem, beleza? Então é isso daí, pessoal. Na quinta-feira, eu falei aqui para vocês que o mercado estava tão bem desenhado para cair na sexta que eu não duvidaria um movimento de alta na segunda. Hoje eu falo o contrário. Tá tudo tão bonito para segunda-feira que eu não duvido segunda-feira a gente ter uma correção para ajustar o negócio. Mas, se isso for acontecer, vai ser na abertura. Se a gente tiver um cenário aí de que vai tentar devolver esse movimento de sexta, vendedor vai querer fazer isso na abertura. Então, se na abertura já abrir positivo, a gente pode ter aí forte indício de movimento ascendente, tá? Então, fica de olho nisso daí, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente final de semana, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, entra no grupo fechado, você quer operar profissional no mercado, entra no grupo fechado e vamos que vamos, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu!